Só que matemática é a segunda matéria mais importante. Isso também é indiscutível. Não tem como a gente questionar a importância da matemática nesse concurso. São 10 questões valendo 1,5 ponto, tá? Eu andei fazendo uma conta, né, isso por alto. Vocês precisam, para estar dentro das 3.000 vagas imediatas, vocês precisam acertar pelo menos 8 questões. E isso é super tranquilo de conseguir, diga-se de passagem. Não é nenhum bicho-papão, não é nenhum problema vocês conseguirem 8 questões das 10. A banca IBFC é uma banca boa. As questões da banca IBFC não são questões com dificuldade de interpretação, elas são questões objetivas. A Emily já deu aquela rateada, né? Eita, poxa, 8 é 8. Pelo menos 8, são 10. Ainda tem margem para 2. Ai, professor, eu pensei que tinha que fazer pelo menos 6. Não, pelo menos 8. Tá certo? Pelo menos 8. Obviamente, dada a localidade, quantidade de vagas, mas vamos pensar assim. Nós não queremos estar nos 5.000 do cadastro de reserva, nós queremos estar nos 3.000 iniciais, porque a gente quer ser chamado logo, a gente quer começar a trabalhar logo, a gente quer começar a ganhar logo, não é isso? Então, vamos trabalhar. Boa noite, Nívia. Obrigado. Tem outras livres que estão cobrando, outras lives, né, que estão cobrando, Michele França. Não, aqui a gente não cobra, fiquem tranquilos, tá certo? Então, assim, pelo menos 8 das 10 questões. Mas como eu estava falando, a banca IBFC é uma banca boa, questões objetivas, sem dupla interpretação e cálculos que não são tão absurdos assim, que dá para a gente fazer, que nós vamos conseguir fazer. Nós temos até o dia 15 de dezembro, ou até o dia 14, por assim dizer, já que dia 15 é a prova, nós temos um bom tempo para trabalhar essa matemática. São apenas 8 tópicos. Desses 8 tópicos, eu condenso 2 e 2, então viram 6. Eu saio de 8 para 6, tá certo? E a gente consegue fazer. Vão cobrar todos os assuntos, inevitavelmente. Vão cobrar os assuntos de forma interdisciplinar, uma questão envolvendo eventualmente mais de um assunto, mas muito tranquilo, tá certo? Relativamente tranquilo. Não fiquem chateados ou irritados quando o professor Lustosa fala que é fácil ou que é tranquilo. Vamos fazer ser fácil, vamos fazer ser tranquilo. Se vocês vierem conosco, se vocês acreditarem na gente e fizerem aquilo que a gente fala para vocês, inevitavelmente vocês vão conseguir acertar pelo menos as 8 questões que eu estou falando. O nosso número mágico, vamos deixar registrado aqui, a partir de hoje, o dia que saiu o edital, dia 9 de outubro de 2024, nós estamos às 20 horas e 27 minutos, ao vivo, vamos deixar registrado e consignado que nós vamos acertar pelo menos 8 questões, tá certo? Obrigado, Rodrigo, pela confiança no nosso trabalho. Estamos aqui para ajudar vocês, estamos aqui para contribuir com vocês e para ajudar vocês a chegarem onde um dia nós chegamos. O professor Nilma falou, né, concursado que é, inclusive, trabalha na Receita Federal lá em Santos. Eu já fui concursado também, num tempo mais longínquo, desde estudei para concurso entre 2002 e 2009. Alguns de vocês não tinham nascido em 2002, não é isso? E eu estava estudando para concurso já em 2002. Só pareço ser um cara novinho, né? A cara parece de uma criança, mas nós já estamos aí no auge dos nossos 41 anos, muito bem vividos, e desses 15, pelo menos, ajudando vocês a chegarem onde um dia nós chegamos também. É isso que foi no concurso público. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu adicionar aqui ao palco a matéria, tá certo? E ali nós estamos falando de matemática dos Correios, não é isso? Nós estamos falando de matemática dos Correios, né? Comigo, o professor Daniel Lustosa. E aí, a Letícia diz, preciso melhorar a interpretação das questões. Eu vou já mostrar algumas questões aqui. Eu vou falar do edital e vou mostrar algumas questões, para você ver que o que a gente fala não é mentira, quando a gente fala que você vai conseguir fazer. Só que para o que você vai conseguir fazer, deixa eu passar aqui já para colocar os assuntos, só que para o que vai conseguir fazer, o que você vai conseguir fazer, deixa eu mexer aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho comigo aqui só. Você precisa acreditar, tá certo? Você precisa acreditar. Parece um bebê. Nem tanto, nem tanto, nem tanto. Você precisa acreditar, tá certo?
Se você vai começar a estudar matemática e já vai com a perspectiva de que eu não vou aprender, eu não vou conseguir, eu não vou aprender, eu não vou conseguir, inevitavelmente, pode ser que você não consiga mesmo. Ou, inevitavelmente, você não vai conseguir. Porque você colocou na sua cabeça que não dá, que não consegue. E isso não é papo de coaching, não é, é papo de vida. Papo de vida, tá certo? Agora, aquilo que você disser que consegue, você vai conseguir. O Matheus já pegou ali a ideia. E isso tá para você que, inclusive, talvez a principal, independente de você acreditar ou não, e aqui eu não estou para pregar a própria Bíblia, tá certo? Mas se você lê Joseph Murphy, se você lê Napoleão Hill, todos esses autores, eles falam sobre o poder do pensamento. Aquilo que você coloca na sua mente, você projeta no seu corpo e você faz acontecer. Então, a gente precisa destravar essa ideia de que eu não consigo. Ah, eu não consigo interpretar, eu não consigo calcular. Calma. Para a partir de hoje, para. A partir de hoje a gente vai conseguir. Não vai ser da noite para o dia, mas ao longo de 60 e... Nós estamos no dia 9, para o dia 15 faltam 6, mais 30 e 61 dias, nós estamos a 67 dias da nossa prova. Então, ao longo de 67 dias, nós vamos conseguir interpretar, calcular e acertar as pelo menos 8 questões das 10. É o mínimo. Na verdade, o mínimo é 4, não é isso? Mas você sabe que com 4 você nem passa, tá? Então, você vai conseguir. A Nayara falou, vai, tá tentando e tá conseguindo. Você precisa se propor a conseguir, beleza? Então, volta lá na tela, essa aqui é melhor. O edital está aqui, são esses 8 tópicos, tá certo? Nós temos números inteiros, com operações e propriedades, múltiplos e divisores e problemas. Números inteiros são os números positivos e negativos. São os números positivos e negativos. O que você vai fazer, por mais óbvio que possa parecer? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. É o que você vai fazer. Ah, professor, mas eu vou fazer potência e vou fazer raiz. Potência é multiplicação, raiz é divisão. Então, você vai continuar fazendo somas e subtrações, multiplicações e divisões. Esse é o que você vai fazer. Números racionais são as frações ou os decimais. São as frações ou os decimais. Também operações e propriedades e problema envolvendo 4 operações. Ele já acabou de falar as 4 operações. Soma, subtrações, multiplicações e divisões. Soma, subtrações, multiplicações e divisões. A grande questão, quando é fração, eventualmente é igualar os denominadores. Para isso, nós temos o MMC e o MDC. Quando ele fala de múltiplos e divisores, acredite, está implícito o MMC e o MDC aqui na jogada, porque eu vou fazer fração logo na sequência. Decimal não é um problema. Quando eu vou somar ou subtrair é vírgula embaixo de vírgula, e quando eu vou multiplicar, eu posso multiplicar direto e só contar as casas decimais no final e aplicar, e para dividir eu preciso igualar as casas decimais, tirar a vírgula e resolver o meu problema. Então, esses 2 tópicos, 1 e 2, eu poderia juntar como fosse um tópico só e falar de operações com números, no modo geral, independente dele ser inteiro ou ser fracionário, e fracionário seja na fração ou no decimal. Então, consigo. Aqui, quando eu falo de fração, eu também falo de dízima periódica. Posso ser cobrado em dízima periódica, porque as dízimas periódicas são números decimais com uma repetição infinita que podem ser transformadas em fração. Entendeu? Então, nessa perspectiva, é super tranquilo, né, esse trabalho. Então, eu juntei 2 tópicos num só. O tópico 3 e o tópico 4, eu diria que são os tópicos mais relevantes em cobrança. Não obstante, eu faço o tópico 6 também. Tópico 3, números e grandezas proporcionais. Razão, proporção, divisão proporcional, regra de 3 simples e composta. Silvio, interpretar a questão é o mais difícil. Sim, eu concordo com você. Não discordo de você. Mas nós vamos juntos construir essa interpretação. Nós vamos juntos mostrar como a banca cobra e o que você precisa entender do que a banca cobra para executar na sua prova. O que eu garanto para vocês, e aqui eu garanto e faço um compromisso com vocês, se vocês fizerem tudo o que nós falarmos ao longo desses 67 dias,
Eu garanto para você que para você ou para vocês, no plural, já que estamos aqui com quase 200 pessoas ainda, né? Eu garanto para vocês que vocês conseguem. Mas vocês precisam acreditar na gente e seguir a gente. Por exemplo, já tem plano de estudo feito. Siga, estude. São 5 matérias. Dá para estudar uma por dia, se quiser, bem estudada. Mas, se quiser dar uma revezada, dá para estudar 2 por dia. Professor, quero estudar 3 por dia. Manda ver. Estudando uma por dia, é uma só, você vai ver cada uma vez por semana, nos 5 dias. No sábado revisa, no domingo faz simulado. Se estudar 2 por dia, você vai ver cada uma 2 vezes por semana. Se estudar 3 matérias por dia, você vai ver cada uma 3 vezes por semana. Só que, em relevância e importância, português e matemática. As suas aulas, prof, tem dia e horário, vão acontecer durante as semanas, até a prova, em dias e horários diversos, para que a gente consiga contemplar todos vocês. Porque, às vezes, alguns de vocês não conseguem de manhã, às vezes, alguns de vocês não conseguem à tarde, outros não conseguem à noite. Então, devemos ter aula nos diversos horários aí, entre partes teóricas e partes práticas. Em que pese a matemática, ela é 20% de teoria e 80% de prática. É como a Nayara falou, fazendo questões ela está melhorando. É prática, é repetição. Então, mas fiquem tranquilos que as aulas vão estar aí. E aí, lá no tópico 3 ainda, eu tenho um carro-chefe de matemática por um padrão. Razão, proporção, divisão proporcional, regra de 3 simples e composta. Talvez no tópico 3, o grande lance é quando a gente precisa avaliar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, na regra de 3. Aí fica aquele negocinho, mas será que é para o que é, para o que é? Então vai. Tópico 4, porcentagem. Troco de nome se não tiver mais 2 questões de porcentagem. Deixo de ser professor Lustosa e passo a ser professor Daniel. Não obstante o fato, meu nome é Daniel Lustosa. Tá certo? Tem um Daniel antes do Lustosa. Mas deve vir pelo menos 2 questões de porcentagem na prova. Ainda mais que tem no tópico 5 juros e descontos. Simples. Então, quando eu falar de porcentagem, eu estou falando de juros. Eu posso quase que juntar um com o outro também. Tá certo? Função de primeiro e segundo grau. Quero chamar a atenção aqui a um detalhe para você. Quero chamar a atenção a um detalhe. Quando ele fala função de primeiro e segundo grau, está implícito, presta atenção no que eu estou falando, está implícito a equação. Falar de função, ou fazer função, de forma implícita, não estou dizendo que é a mesma coisa, não estou, mas eu estou dizendo que está implícito a cobrança das equações. Porque as funções são resolvidas de forma equação, que é igualar para achar o x. Função de primeiro e segundo grau é achar o x. E talvez seja o tópico mais difícil, achar o x. Porque quando é para achar só o número, achar o x, não é isso? Então, você pode vir a achar que tem um problema, mas não tem. E eu vou te ensinar a interpretar, e eu vou te ajudar a interpretar, e nós vamos chegar lá. Tópico 6. Já falei do tópico 5, juros e desconto simples. Juros e desconto simples é muito tranquilo. Calcula a porcentagem, se for juros soma, se for desconto subtrai. Não, professor, não é possível. Eu vou te mostrar. Ao longo de 67 dias, não somente eu, todos nós do que concurso, mas vamos te mostrar como é possível. Tá certo? E o tópico 7 e o tópico 8 são o que a gente chama de sistema legal de medidas. No tópico 7, efetivamente, o sistema de medidas, decimais e não decimais, transformação de unidade, metro, grama, litro, metro quadrado, metro cúbico, hora, minuto, segundo, grau, não é isso? Então, o sistema legal de medida, decimal e não decimal. E o 8 é o sistema monetário brasileiro. O sistema monetário brasileiro é nosso dinheiro. É nosso dinheiro. É saber mexer com o nosso dinheiro. Tá certo? Muito provavelmente o sistema monetário brasileiro vem numa questão de função de primeiro grau e de segundo grau, falando que gastou tanto para comprar isso e recebeu de troco aquilo e quanto custa aquilo, mais ou menos assim. Mas nós vamos te mostrar, né, com problemas, no caso, questões, porque tudo vai vir como problemas por questões, para que você possa estar vendo como é cobrado e fazendo com confiança, com convicção e com certeza de que você vai acertar a questão. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, professor, eu acertei a questão, então a questão está errada. Pelo amor de Deus. Se você acertou é porque você aprendeu, você está sabendo, não é porque você está errado. Né? Mas eu fiz muito rápido. Tá bom, é porque você já sabe.
Confia. Professor, se eu gabaritar português e acertar 4 questões de matemática, eu estou dentro das 3.000 vagas? Pouco provável, Ronei. Pouco provável. Português e matemática são as matérias mais importantes. Tá certo? São as matérias mais importantes, português e matemática. Não pense em acertar menos do que 7. Nosso número mágico é 8, para estar dentro das 3.000 vagas. Não pense em acertar menos do que 7. E o nosso número mágico é 8. Aí o pessoal já está levantando as lebres. Geometria está fora, graças a Deus, é verdade. Deixa eu chamar a atenção aqui para a geometria. Vocês podem, no sistema de medidas, encontrar alguma coisa de metro quadrado ou metro cúbico, tá certo? Mas apenas para transformar a unidade. Se pedir para calcular a área de alguma coisa que dá em metro quadrado ou o volume de alguma coisa que dá em metro cúbico, a questão está fora do edital. Não é para calcular. Não veio explícito geometria. Tinha que vir, tá certo? Tinha que vir. Então, vocês podem até encontrar transformações de unidade do metro quadrado e do metro cúbico, mas calcular a área ou volume vocês não devem, porque não está no edital. É mais ou menos quando eu falei ali de função de primeiro e segundo grau, que está implícito a equação. Isso é um fato. Sistema legal de medidas não está implícito a geometria. O contrário estaria. Se eu tivesse o tópico geometria, no tópico geometria, o sistema legal de medidas estaria implícito, eventualmente. Então, são situações que o professor, no caso, ajuda você a entender o que você vai fazer, como você vai fazer. É isso? Não viu logaritmo também, verdade. Não é para ter. Professor, mas não encaixa em nenhum lugar ali? Não, não encaixa. Também não tem PA e PG, já ajuda também. Então, algumas coisas não tem. Olha que legal. Outras coisas estão ali. Tipo, regra de 3 composta. Mas não é um bicho-papão. Divisão proporcional. Também não é um bicho-papão. Ah, mas se ele pedir em partes inversamente proporcionais, também não é um problema. Pode ficar tranquilo. Só que agora eu quero te mostrar como isso vem na banca, tá certo? Com questões super atualizadas 2024, 2023, os 2 últimos anos aqui, para você ter uma noção de como as coisas são cobradas. Sabe o que me tirou do CPNU? Matemática. Então eu assumi um compromisso comigo mesmo. Matemática é 10 números de acerto e ponto. É isso aí, Mirella. É isso aí, Mirielle. Mireille Vanessa Moreira. Mireille. É isso aí, Mireille. Uma vez que a gente sente essa dor de, poxa, eu não passei por causa dessa matéria, e a gente faz uma reflexão do tipo, tá, mas será que eu realmente não consigo? Você consegue, tá certo? Você consegue. Você só precisa de 2 coisas. A primeira é vontade. A segunda é fazer, é ação. A primeira é vontade. Sem vontade você não vai para lugar nenhum. Não vai. A primeira é vontade. A segunda é ação. Mas olha como cai. Vem comigo aqui, olha como cai. Olha aí. Em um condomínio há 14 torres. Em cada torre há 8 apartamentos. E em cada apartamento moram 4 pessoas. O número total de pessoas que moram nesse condomínio. Isso aqui é o primeiro tópico do edital, operações com números. Tem 14 torres. Em cada torre há 8 apartamentos. Multiplica. 14 vezes 8, professor. Vai, professor, diz para mim quanto dá. 112, talvez. 112, professor? 112. Como o senhor faz, professor? Assim, ó, 14 vezes 8. 8 vezes 4, 32, sobe 3. 8 vezes 1, 8 e 3, 11. Tá na mão. 112. Tá certo? E aí, em cada apartamento, moram 4 pessoas. Pronto. Só que agora, deixa eu dar um bizu de multiplicar por 4. Bizu internacional. Não é bizu do professor Lustosa. É bizu internacional. Bizu que está aí no mercado há 1000 anos. Eu falo que está desde o tempo que a matemática foi criada, lá no Egito Antigo, há 5.000 anos antes de Cristo, o bizu já está aí. Esse bizu já está aí. Pode ficar certo que esse bizu já está aí. Multiplicar por 4 é o dobro do dobro. Professor, repete. Multiplicar por 4 é o dobro do dobro. Dobra 112. 2, 2, 4, 224. Dobra 224, 448, 448. Então, eu tenho 448 pessoas nesse condomínio. Portanto, eu tenho a letra A. Aqui eu estou te dando só um spoilerzinho. De como a banca cobra. Do jeito que vem para o que vem. Olha essa questão. 2024. Está lá. Questão da banca. 2024. Matemática me tirou da caixa, Márcia. Vamos
Então, não perder o Correios por causa de matemática. Vocês precisam parar. Eu não estou nem brigando nada, mas vocês precisam parar de achar que matemática é um bicho-papão. Não é. Nunca foi. Talvez você tenha algum problema de algum trauma, algum professor que você não gostou, alguma situação que aconteceu e você criou um bloqueio. Vamos superar. Precisamos superar. Eu sei, isso é fato, tá? Eu sei que muitos de vocês têm uma questão de que, assim, minha mãe ou meu pai falou que matemática é ruim. E eu cresci ouvindo aquilo e para mim é ruim. Mas você nem experimentou matemática. Como é que você sabe que ela é ruim? Se você nem experimentou ela. Então, vamos experimentar. Vamos se permitir, vamos se propor. Vamos se propor. Tamires Coimbra. Que? A questão é só isso. Ah, não, professor, não é só isso. Gente, é a banca, eu não inventei nada aqui, eu estou trazendo, a questão é só isso. E você pode garimpar as questões da banca. Eu vou garimpar para vocês, fiquem tranquilos. Eu vou garimpar as questões da banca. Tá? Em que pese, eu vou garimpar as questões da banca pelo site do Que Concurso. Eu uso, eu coloco lá questões, eu sou assinante do Que Concurso, tá? Há muito mais tempo do que vocês possam imaginar. Eu sou assinante do Que Concurso. Vitalício. Tá certo? Ad eterno. Eu sou professor, eu preciso de questões, eu sou professor de matemática e lógica. Eu preciso de questões de matemática e lógica, então eu assino um site que tem as questões de matemática e lógica. Tá certo? Tem as questões, na verdade, de todas as disciplinas. Não é isso? Então, eu garimpo por aqui. Então, eu vou lá, coloco no filtro matemática, coloco no filtro Banco BFC, coloco no filtro ano e coloco no filtro nível. Aí coloco nível médio, que é a prova dos Correios de nível médio. Mas deixa eu dar uma curiosidade para ti. Posso dar mais uma curiosidade? Pode colocar nível superior também. Não vai ser diferente, não. Pode colocar nível fundamental também. Não vai ser diferente, não. Óbvio que o nível fundamental vai ser um pouquinho mais fácil. Mas é bom para você pegar o ritmo. É bom para você pegar o jeito. Faz uma bateria de 10 questões de nível fundamental. Só para pegar gosto. Só para dizer assim, eu sei. Eu sei. Eu sei. Vai girando essa roda. Depois vem com a do nível médio. E lá no finalzinho, às vezes, colocam as questões de nível superior. Porque, assim, a matemática, ela indistingue o nível médio do nível superior do nível fundamental. Somar é sempre somar, multiplicar é sempre multiplicar, dividir é sempre dividir, subtrair é sempre subtrair. Não importa o nível que você está. Mas as questões são... A interpretação é mais difícil. Não, Johnny, não vai ter raciocínio lógico, tá? Foi não uma surpresa. Como a gente já sabia que a banca ia ser a IBFC, a gente achava que realmente poderia vir lógica também junto com matemática, mas não veio. É uma matemática até relativamente boa, muito tranquila. Pode ver, vocês já falaram, não veio logaritmo, não veio geometria, não veio PA e PG, assuntos que eventualmente poderiam ser mais difíceis. Não vieram, tá certo? A Cristina falou, nossa, vendo assim é tão fácil, mas na hora da prova dá um nervoso. É isso que precisamos perder. Exatamente isso que a gente precisa perder, esse nervoso. Tá certo? Vai cair MMC? Vai. Tá dentro da ideia de múltiplos e divisores, tá certo? Múltiplos e divisores. Em 1999, no histórico de notas era MB, e agora eu regredi. Nossa, é necessário praticar. Tudo na vida da gente é prática. Tudo na vida da gente é prática. Tá certo? Você é louco, professor. Tô no mod aqui. Só tem uma vaga para Baixada Santista. O jeito vai ser descer para a pista e meter uns assaltos. Que é isso, Ronald? Você é louco, mano. Tá maluco? Vai estudar, Loki. Vai estudar MDC também. MMC e MDC tá no critério de múltiplos e divisores. Tá implícito. Implícito, múltiplos e divisores. No tópico múltiplos e divisores, a questão do MMC e do MDC. Então pode cair sim. Tá certo? Professor Bodão traumatizou muita gente. Gente, o passado passou. Vamos fazer o presente. Vamos construir. Vocês têm um baita time de professores aqui no Que Concurso. Nas exatas, então, vocês têm um baita time de professores. Vamos aproveitar. Vamos fazer rodar todo mundo. Vamos ver todo mundo. E vamos aproveitar todo mundo. Eu gosto mais desse, mais daquele. Tá bom, mas aproveita todos. Vem com todo mundo, vem fazendo, repetindo. Mas esse professor resolveu no jeito desse do outro, do jeito que você achar melhor, que você achou melhor a resolução, faz. Tá certo? Vamos para a próxima? Vou te mostrar mais algumas. Eu tenho um tempo aqui. Olha essa. Não gostei, professor.
Se A é igual a 2 e B é igual a 4, o valor da operação 1 sobre A, ou seja, 1 sobre 2, menos 1 sobre 4. Professor, gostei não. Quando mexe com fração, eu não gosto. Se acalme. Calme o coração aí, por favor. Calme o coração, que você vai ver que não é nenhum bicho-papão. Denominadores diferentes, eu preciso colocar iguais. Só que o 4 é múltiplo do 2. Então, eu posso projetar essa fração de 1 meio, que é 1 sobre 2, para o denominador 4. Para isso, basta eu multiplicar o denominador por 2. Só que o que eu faço no denominador, eu sou obrigado a fazer no numerador. Então, 2 vezes 1 é 2. Então, essa fração 1 meio virou 2 quartos. E aí, menos 1 quarto, essa segunda eu só repito, porque o meu objetivo é deixar os denominadores iguais. Agora, com denominadores iguais, conservo o denominador e opero os numeradores. 2 menos 1. 2 menos 1, 1. E a minha resposta, 1 quarto. E a minha resposta, 1 quarto. Viu que não era tão bicho-papão assim? Viu que não era tão bicho-papão assim? Mas essas questões são retiradas de qual curso? Não entendi. 2024 foi algum concurso dessa banca? Sim, Bruno Santana. Todas as questões que a gente traz aqui são de provas anteriores da própria banca. Tá certo? O site do Que Concursos tem um universo de questões da Banca IBFC na parte de matemática. É só dar uma garimpada e você vai ter muitas milhares de questões aí da banca para você praticar, treinar dentro do assunto que está no edital. Tá certo? Então, só vai. Fiz o MC essa questão. Tudo bem, Letícia? Pode fazer. Entre 4 e 2 é 4. Vou fazer até do jeito que você fez também, tá? Vou puxar bem aqui. Você fez o MMC, 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1 é 2, 4 dividido por 4 é 1, vezes 1 é 1, 2 menos 1 é 1, sobre 4. Está no mesmo também, fazendo o MMC. Não tem problema. Não tem problema. Do jeito que você achar melhor. Do jeito que for melhor para você. Ajusta. Só que assim, a ideia, e o que o professor Lustosa vai muito trabalhar com vocês, professor Lustosa, eu que vos falo, o que o professor Lustosa vai trabalhar muito com vocês é a ideia de simplificar a coisa, não complicar. Tudo que estiver ao nosso alcance para simplificar, a gente vai simplificar. Tá certo? Professor, 48 anos, muito tempo sem estudar matemática. Não tem problema. Você vai conseguir. Você sabe somar? Sabe. Você sabe subtrair? Sabe. Você sabe multiplicar? Sabe. Você sabe dividir? Às vezes não, mas vai reaprender. Então, somamos, multiplicamos, subtraímos, dividimos e resolvemos nossa vida. E você vai aprender. A única pergunta que eu faço para a Vanessa e para qualquer um de vocês é: vocês querem? Se vocês quiserem, eu estou aqui. E aqui a gente vai ajudar vocês a acontecer. Beleza? Te mostrei ali, tá certo? Robson, imagina eu com 53. A idade não é um problema. Nunca foi e nunca será. Tá certo? A idade também está na nossa mente. Você encontra idosos com 40 anos e você encontra adolescentes com 80 anos. A idade está na cabeça. Óbvio, o corpo não acompanha eventualmente a cabeça, mas te digo, o corpo reage à cabeça. Então, se você tiver 80 anos, mas tiver uma alma jovem, um espírito jovem, uma cabeça jovem, você é jovem. Agora, você pode ter 30 anos e a idade mental de um vovô de 90. Você vai ter 90. Você vai, inclusive, viver cansado. Tá certo? Olha a próxima. Um trem parte da estação às 10h45 da manhã e chega da estação A. E chega à estação B às 15h30. O tempo que o trem levou para percorrer o trajeto é D. Quer complicar ou quer resolver? Vamos resolver. Se eu colocar às 10h45 mais 15 minutos, eu chego em 11 horas. Então, vou contar aqui esses 15 minutos. Se eu pegar esse 10h45 e jogar mais 15 minutos, eu chego em 11 horas. Chego ou não chego? Chega. Agora, eu tenho de 11 a 15 horas. De 11 a 15 horas, eu estou falando de 4 horas. Aqui é 15 minutos. De 11 a 15 é 4 horas. Professor, mas é 15h30. Beleza, então 4 horas
e 30 minutos. Até 15h30. De 11 até 15h30, 4 horas e 30 minutos. Como tem mais esses 15 aqui, esses 15 daqui, então eu tenho 4 horas e 45 minutos. De 10h45 a 15h30. 4 horas. Opa, professor, quase marcou errado, né? Isso. Letra D. Professor, uma questão dessa pode cair na minha prova? Claro que pode. É uma questão de prova. Banco BFC, ano 2024. Nível médio. Pode olhar lá, nível médio. Pode cair. E onde está isso no meu assunto, professor? Tópico 7, sistema de medidas. Essa é muito fácil. Também acho. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantas questões muito fáceis vocês acham que vai vir nessa prova? Eu, particularmente, acho que 2. 2 vão vir muito fáceis. Eu acho. E 2 vão vir muito difíceis. Ou um pouco difíceis. A Banco BFC tem uma vantagem de não ter questões muito difíceis. Tá certo? Mas eu acho que 2 vão vir muito fáceis. E, eventualmente, 2 um pouco mais difíceis, não tão fáceis. E no meio, 6. Por isso, e não é à toa que a gente fala do número mágico. Eu não tiro o número da minha cabeça e digo, o número é esse. Não. Por isso que eu falo que a gente tem que acertar pelo menos 8. Para estar dentro das 3 vagas, no mínimo 7. Menos do que 7 não dá. Eu vou mostrar para o professor que dá. Tudo bem, vamos lá. Não é essa a ideia, não é querer que você me mostre que eu estou certo ou que eu estou errado. Tá certo? Mas é perspectiva do que a gente enxerga da banca e da pontuação necessária pela prova. Tá certo? A nota vai ser alta. E matemática é o que vai fazer diferença. A nota vai ser alta e matemática é o que vai fazer diferença. Pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta. É matemática que vai fazer diferença. Não é ética, não é informática, não é conhecimentos gerais, é matemática e português. Só que português vocês estudam, português vocês gostam, português vocês acham que é melhor que matemática. Português vocês têm menos ranço. Os professores e as professoras de português eram melhores no nosso ensino médio, no nosso ensino fundamental. Os professores de matemática eram ruins, eram carrasco, as professoras eram ruins, o que é uma mentira também. Meus professores de matemática foram 10, todos eles, brotheraço, tá? Ou eu gostava deles, tinha problema também. Não é isso? Mas então, assim, tem que fazer pelo menos 7 para estar nas 3.000. Só que o nosso número aqui, o nosso compromisso é 8. Porque se vem 2 fáceis, 2 que não são, que são um pouco mais difíceis, e 6 médias, eu pego essas 6 médias com essas 2 fáceis e eu faço 8 pelo menos. E aí nessas 2 que podem ser um pouco mais difíceis, eu vou batalhar para gabaritar. Professor, as lives de matemática serão suas na plataforma? Serão do time do Que Concurso. Devo estar presente com vocês em muitas delas. Podem ficar tranquilos, estarei aqui presente com vocês em muitas delas. Mas aproveitem todo o time de professores. Todo o nosso time é extremamente gabaritado, qualificado e preparado para ajudar vocês em tudo aquilo que vocês querem e precisam. Tá certo? Aproveitem. Peguem o bom de cada um. Porque lá na hora da prova você vai lembrar de cada um pouquinho e vai dizer, é assim que eu vou fazer. É assim. É desse jeito que eu vou fazer. Não é isso? E assim a gente vai construindo. Mas eu vou estar com vocês. De hoje até o dia 15. Inclusive, no dia 15, eu vou estar em pensamento de muitos de vocês e, eventualmente, aqui onde estou, cá onde estou, em Cascavel, ou em São Paulo, ou onde a gente estiver, em algum local a gente vai estar na porta da prova para dar aquela moral para vocês, quem a gente encontrar. Mas no coração todos vocês vão estar. Vibração positivíssima do tipo, se eu falei que é 8, vocês vão acertar pelo menos 8. Eu vou estar vibrando com vocês. Se eu falei que é 8, vocês vão acertar pelo menos 8. Quiçá às 9 ou às 10. E vão acertar. É só confiar. Beleza? Vamos para mais uma? Olha lá. Essa é querida. Eu vou fechar com essa. Eu vou fechar com essa aqui. Presta atenção nessa questão. Parece um negócio de outro mundo. Alguns de vocês vão querer fazer por fração. Calma o coração. Lê primeiro. Lê.
Gostei do jeito. Posso fazer só uma observação, Nayara? Agradecer, obviamente, obrigado. Já vi aqui alguns elogios. Eu mudei, eu melhorei. Eu era um professor que eu chegaria aqui, daria boa noite e resolveria 20 questões da Banco BFC sem nem me preocupar se você estava entendendo o que estava fazendo. Eu só ia dizer, ó, é isso, por isso, vai para lá, vem para cá, e ia acelerado. Eu mudei. Eu diminuí o passo, eu me ressignifiquei como professor, e hoje eu trabalho numa perspectiva de menos é mais. Eu prefiro fazer 2, 3 questões, mas ter a certeza de que vocês entenderam as 2, 3 questões que a gente fez e aprenderam e mentalizaram e agregaram, do que fazer 30 questões e vocês não aprenderem nada das 30. Entendeu? Então a gente vai trabalhando dessa forma. Beleza? Olha essa questão. Um tanque possui 3/4 de sua capacidade preenchida com água. Se 2/3 da água, grifa, 2/3 da água é retirada do tanque, a fração que representa a quantidade de água restante em relação à capacidade total do tanque é D. Eu vou desenhar o tanque com 1 parte, 2 partes, 3 partes e 4 partes. Está aqui o tanque, cheinho, né? Em 4 partes. Ele tem 3 partes de água. 3d4. Pode ver, eu dividi o tanque em 4 partes. Ó, 1 parte aqui embaixo, 2, 3, 4. Ele está com 3/4 de água. 3/4 de água. Se liga no proceder aqui. Se liga no proceder. 3/4 de água. Aí ele disse, se 2/3 da água, 2/3 da água. Gente, onde está a água? A água está aqui, professor. A água já é em 3 partes. Porque eu tenho 3/4 do tanque, 3/4 do tanque com água. E aí 2/3 da água. Então eu vou olhar só para a água agora. E aí 2/3 é retirado do tanque. Então eu vou retirar, retirar. Agora eu vou redesenhar o tanque. E vou colocar 1 parte, 2 partes, 3 partes e 4 partes. Mas eu não tirei essas 2 aqui de cima? O que é que sobrou? Só essa aqui de baixo, pessoal. Eu tirei as 2 ali. 2/3 da água foi retirado. Joguei para fora. O que é que sobrou aqui? Só 1. De quanto? 1 de 4. E aí, olha a pergunta. A fração que representa a quantidade de água restante em relação à capacidade total do tanque. Aqui é uma boa questão. Aqui é uma boa questão que vocês falam sobre a interpretação do texto. Essa é uma questão. 3/4 do tanque é de água. Então, eu desenhei, tá certo? Eu desenhei o tanque em 4 partes. E coloquei 3 de água. Aí ele vem, se 2/3 da água. Então, agora eu olho só para a água. A água já está em 3 partes. Então, 2 partes dela eu retirei do tanque. Joguei fora ali, tá certinha. Joguei. O que sobrou? Sobrou 1 parte de água. Do tanque inteiro, 1/4 da água. Eu desenhei. E aí a interpretação. 3/4 do tanque, depois 2/3 da água. E depois a pergunta do que sobrou em relação ao tanque de novo. Então, sobrou 1/4. E, eventualmente, não 1/3. Então, a resposta certa, alternativa da letra C. Bem querida. Bem maravilhosa. Tá certo? Ó, o Matheus ali, ó, pegou a visão. Quando o senhor deu a ênfase da água, foi na hora. Exatamente. Quando falou da água, aí... Então, se vocês pegaram essa visão, deixa eu voltar aqui agora para mim. Posso sair aqui da tela já? De resolução nós já acabamos. Posso sair da tela e voltar só para mim aqui? Dei um joinha para mim, tá desenhadinho. Ah, o Renan já voltou. Ele nem me pediu, ele só voltou. Obrigado, Renan. Caso vocês não saibam, nós temos todos um time de bastidores aqui, tá? Sobre o que nós estamos aqui conversando, para na mesma hora ele já desenrolar. Então, o tanque tem 4 partes, exatamente, Vanessa. 3/4 do tanque. Joga lá, Renan. Aí, ó, Renan, querido. Obrigado, Renan. Deus abençoe as Américas. 3/4 do tanque. Então, divide o tanque em 4 partes. Não é isso? E aí coloca 3 de água. Aí depois, 2/3 da água. Agora, olha só para a água. A água está em 3 partes. Joga 2 dela fora. 2/3 dela. Joga fora. Depois volta para o tanque de novo. Ele inteirinho em 4 partes. Quanto sobrou de água? 1/4 dele. Foi que foi. Beleza?
interpretaçãozinha de texto do que é para o que é. E é isso que parece barrinha de chocolate. Podemos pensar em comida também. Agora volta para mim aqui, Renan. Eu já ia voltar ali, mas agora pode voltar para mim. Então, assim, no começo da nossa conversa aqui, vocês falaram sobre a interpretação do texto, a interpretação do texto. É isso que nós vamos fazer. Ao longo de dias, nós vamos ressignificar a matemática para muitos de vocês, melhorar ela para muitos de vocês também que já gostam, para que no dia 15 de dezembro vocês façam uma excelente prova, não é nem uma ótima prova, uma excelente prova de matemática, assim como de todas as matérias, e garantam a pontuação necessária para estar dentro das 3.000 vagas iniciais. Pode ser no cadastro de reserva também? Lógico que pode. O importante é estar classificado. O correio vai rodar bastante gente. Tipo assim, as pessoas vão entrar e vão sair, porque elas vão estar estudando, vão passar em outros concursos também, além dos correios, e eventualmente vão sair dos correios para ir para outro concurso. Então, você estar no cadastro de reserva é super importante. O importante é estar lá, é estar com o nome registrado. Então, é esse circuito. E aí você vai, né, garantir sua melhor pontuação para estar nas 3.000 vagas, e a gente vai junto conquistar essa tão sonhada aprovação. Vamos fazer a matemática deixar de ser esse bicho-papão todo. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Por quê? Porque vocês querem. E nós, do Que Concursos, vamos ajudar vocês. Nós, do Que Concursos, vamos ajudar vocês.